frutos que terão impacto para a eternidade, para a honra e glória do Senhor. Marcos, capítulo 4, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, e nós leremos do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, queremos ver a ti, Senhor. Pai, só tu podes fazer o milagre de que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui. Fala, papaizinho, ao coração da tua igreja. Desvenda diante dos nossos olhos o resplendor da tua majestade. Que tudo aquilo que tu tens reservado para nós, ó Deus, sobre o conhecimento acerca do Senhor, que tudo nesta noite, ó Deus, fique patente, fique evidente. Para a tua própria honra, glória e louvor. Alcança, papaizinho, os nossos corações. Que a tua palavra os alcance como uma flecha certeira e afiada. Para a honra e glória do teu santo nome. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Jesus acalma a tempestade. Este episódio que nós acabamos de ler aconteceu no local chamado como Mar da Galileia, que também é o mesmo mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ele não é um mar propriamente dito como nós conhecemos, com água salgada, mas tinha esse apelido. Então a água dele é doce, mas se você for pesquisar, por exemplo, sobre geografia bíblica, você vai perceber que ele está numa característica geográfica de mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E a região que o cerca é uma região montanhosa. Então, esse conjunto de fatores faz com que, em momentos específicos, a corrente de ventos possa incidir sobre aquelas águas e começa a ficar tempestuoso. Pastor, não tem cabimento. É claro que tem. Morei lá no Pará, e no Pará eu via rio com onda. Então, dentro de Belém tem um distrito chamado Mosqueiro. E como tem uma abertura para o oceano, você acompanha o movimento da maré no rio. Nunca nem tinha visto aquilo na vida, não sabia que era possível. Então, você vê ali o mar propriamente dito. A menos que você realmente pesquise, você vai descobrir que ali não é o mar, mas é o rio Guamá. Então, eu digo, como é que pode o rio? Eu acostumado com o rio Parnaíba, lá em Alto Parnaíba, vocês aqui com o rio Balsas, com o rio Maravilha, e ele sempre naquela constante, né? Período do inverno, ele pode oscilar, pode ficar um pouco mais caudaloso, pode subir um pouco o volume, baixar, mas em regra é aquilo ali, o rio é aquilo ali. E aquele lago, então, ele sofria essa possibilidade dessas influências pelas características que eu mencionei para os irmãos. O fato é que os discípulos enfrentaram uma forte tempestade, juntamente com Jesus, na embarcação em que estavam. De cara, nós já vemos algumas lições. Primeiro que a vida tem dessas coisas. Nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Muitas delas são tempestades inevitáveis. Eles não tiveram como evitar. Eles não tiveram como driblar aquela circunstância. Ela chegou. A tempestade aqui foi um fenômeno climático.
mas também pode simbolizar para nós as lutas que nós enfrentamos. Muitas lutas e tempestades que a gente enfrenta são inevitáveis. Quantas vezes grandes e arrojados planos que nós tínhamos foram por água abaixo, por causa desse efeito surpresa, de algo que não estava programado, de algo que não estava planejado, que sequer era imaginado, pensado, e de repente aconteceu. Um amigo muito querido foi submetido esses dias a uma cirurgia porque descobriu um problema sério, que poderia matá-lo. Então, fazendo exame de rotina, ele descobriu que precisava fazer uma cirurgia com urgência. Então, estava aparentemente bem, mas fazendo exame de rotina, descobriu, vai ter que operar às pressas. E o médico falou para ele, depois ele me encaminhou o áudio do médico, ele pastoreia em Teresina, e disse assim, pastor, o que aconteceu com o senhor foi um milagre, que aqui é quase uma roleta russa. Então, não é algo assim tão simples de detectar em exame, aneurisma cerebral. Não é tão simples, você não vai fazer exame para dizer assim, deixa eu ver bem aqui se eu tenho aneurisma, possibilidade de ter aneurisma. Fez, descobriu. Então, estava a ponto de dilatar e estourar, mas conseguiram reverter. Está tratando, inesperado. Ele disse assim, eu tive que cancelar um monte de agenda, deixei de viajar um monte de lugar, um monte de congresso para pregar, um monte de trabalho da organização que ele faz parte, da igreja que ele pastoreia, tempestades inevitáveis a que todos nós estamos sujeitos. De repente você é mulher, está tomando um banho, começa a se vestir, conhece seu corpo, começa a se tocar e descobre, tem alguma coisa estranha aqui, tem um caroço, estou sentindo um caroço, é um nódulo. Aí já começa a ficar nervosa. Aí marca para fazer uma mamografia, uma consulta, de repente vem um diagnóstico, vem um prognóstico difícil. Tempestades. Uma viagem, que era para ser uma viagem maravilhosa, de repente acontecem eventos imprevistos. Tempestades que vêm sobre a nossa vida. Tempestades inevitáveis. Mas também tem tempestades incontroláveis. Porque tem tempestade que é inevitável, mas você consegue contornar, você consegue lidar bem com ela. Outras não. Estes discípulos não conseguiram lidar com aquela tempestade que lhes sobreveio. E nós não estamos falando de quaisquer pessoas. Eram homens que tinham expertise, eles tinham habilidade, eles tinham capacidade, porque alguns deles eram pescadores. Mas eles chegaram a se desesperar. Imagine você estar fazendo uma viagem, eu tenho pavor de água muita. E imagine você estar fazendo uma viagem e muita água, uma tempestade, e os caras que você diz assim, ele é um pescador experiente, ele é um comandante experiente de embarcação, ele está mais nervoso que você. Aí você diz, não, eu estou frito, estou morto. Se o camarada, que é quem bota controle aqui em tudo, está nervoso, está suando frio, está pálido, da cor de uma parede, o que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Tempestades incontroláveis. Alguém que, por exemplo, é um médico, aí descobre um familiar enfermo, doente, diz assim, meu Deus, com toda a minha capacidade, com toda a minha ciência, todo o meu conhecimento científico, eu não tenho condições de pensar em tratar. Se tiver que submeter uma cirurgia, eu vou pedir um colega para fazer, porque eu tenho medo que o meu emocional, meu psicológico, atrapalhe o tratamento que tem que ser administrado. Tempestades incontroláveis, incontroláveis. Quantas vezes isso acontece conosco? E algumas vezes para o nosso próprio bem. Porque nós pensamos que somos e podemos alguma coisa. Que temos as rédeas da vida nas nossas mãos. Que podemos nos assenhorear dos fenômenos da vida. Em quaisquer que sejam as dimensões. E de repente surge algo para nos humilhar. Nós vimos na mensagem do último domingo um alto oficial. Primeiro-ministro de um governo. Homem de confiança do rei, de repente seu filho estava à beira da morte. Ele se sentiu naquela hora impotente. Meu dinheiro não pode fazer nada, meu prestígio, meu network, minha teia de contatos, não pode fazer nada. Eu estou frágil, o rei está nu. Quem sou eu? Quem sou eu? Fraquezas, incontroláveis, situações incontroláveis, escancaram as nossas limitações. Pode ser você quem for, ter o poder que for, pode ser um excelente pescador, um exímio nadador. A tempestade chegou e ela acabou com o teu emocional, com o teu psicológico. Se brincar, saculejou até mesmo a tua fé.
tempestades incontroláveis. Eu gosto de pregar muitas vezes seguindo a linha do texto, é como vamos fazer hoje, versículo por versículo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Nós já sabemos o que vai vir a seguir. Eles não sabiam. Talvez tinham feito já aquele trajeto centenas, milhares de vezes, poderia ser apenas mais uma viagem. Mas o que aconteceu no meio daquele trajeto não foi brincadeira. O fato que eu quero que você foque aqui, por favor, é o fato de que Jesus fez uma proposta. Vamos! Quando Ele chama, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele disse que eles iriam sair de onde estavam para outra margem, eles iriam chegar, independente do que acontecesse, independente do que lhe sobreviesse. Essa é uma palavra para acalmar os nossos corações. Se Deus tem promessa para a sua vida, te agarre na promessa bendita do Senhor. Confie no Senhor. Deposite nele toda a tua fé, toda a tua confiança, toda a tua esperança. O apóstolo Paulo foi designado por Deus como um tipo de pastor missionário itinerante. Ele fez pelo menos 3 viagens missionárias. Quando ele caminhava para a derradeira viagem missionária, das últimas viagens, ele diz assim, ele reúne os presbíteros em Éfeso, ele diz assim: eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me aguarda, somente que o Espírito me revela que de cidade em cidade me aguardam cadeias e tribulações. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Se o Senhor nos chamou, nós não precisamos saber tudo, todos os detalhes, e ter todas as garantias possíveis, porque a principal e suficiente nós temos: o Senhor estará conosco. Se Ele estiver no nosso barco, se Ele estiver nos dando um direcionamento, se Ele nos fizer um chamado, um convite, podemos aceitar, podemos ir até de olhos fechados, confiantes que Ele vai nos guiar, porque Ele é Deus. Então o Senhor falou para os seus discípulos: vamos passar para outra margem. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa semana. De repente nós vemos numa constante, numa estabilidade, e você sabe que a vida às vezes pode ser aquela montanha russa, vai lá em cima, depois mergulha. Está tudo naquela calmaria, e de repente bate aquela tempestade violenta. Tem o efeito da imprevisibilidade, mas também tem os fenômenos incontroláveis, independente do que venha, do que aconteça. Confie no Senhor, descanse no Senhor, descanse nas promessas e com a bendita presença do Senhor na sua vida, porque Ele vai cuidar de tudo. 36 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Outra importante lição para nós: mesmo no barco em que Jesus está, a adversidade pode chegar. Se alguém disse para você que a vida cristã, que a vida do homem e da mulher de Deus é uma vida sem intempéries, sem tempestades, sem provações, sem tribulações, essa pessoa mentiu para você. Há pelo menos uns 15 a 20 anos surgiu no Brasil uma teologia muito perversa, maléfica e danosa, chamada teologia da prosperidade. E ela, como quase tudo que acontece no Brasil, é uma importação de um evangelho que não deu certo nos Estados Unidos. Ela tem pelo menos 3 pilares: batalha espiritual, confissão financeira e declaração positiva. 3 pilares. E com isso, muita gente começou a achar que a vida era exatamente assim: eu estou com Cristo, eu estou isento, eu estou imune de todos os problemas. A tempestade nunca vai me alcançar. A doença nunca vai me alcançar. Dentro do bojo, do contexto da teologia da prosperidade, tem a confissão positiva. O que é a confissão positiva? É você declarar que aquilo vai acontecer. Não é bem assim. Nós não temos absolutamente nenhuma garantia bíblica que basta falar que a coisa vai acontecer. Nós precisamos confiar no Senhor. Jesus nunca escondeu de nós a realidade sobre a nossa peregrinação e jornada sobre essa terra. Foi o próprio Senhor que disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei, mas estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A forma como Jesus, nosso Senhor, é descrito, o nosso Deus também é descrito, são muitos nomes. Alguns dos que eu mais me afeiçoo é, por exemplo, Deus Emanuel, é o Deus conosco.
O parácletos de Deus, o parácletos, é a mesma palavra no grego para advogado, é aquele que está ao lado, vai para uma audiência penosa, difícil, você é limitado, você não é habilitado para aquilo, você está tremendo, está nervoso, você tem ali um advogado ao teu lado, é o parácletos de Deus, é o ajudador, ele está ao lado, ele está ao lado, é o Deus presente, é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito, o unigênito do Pai. Mesmo nos barcos em que Jesus está, a tempestade pode vir, a adversidade pode alcançar. E isso aqui, talvez, essa palavra com tanta clareza, pode ser a cura para muitos corações. Quanta gente, irmãos, de contexto religioso, que está lotando clínica psiquiátrica, porque dentro de contextos religiosos elas foram sequeladas por pessoas despreparadas que diziam coisas do tipo: se você tem fé, você não vai adoecer. Se você tem fé, você não vai passar por tribulação. Basta você declarar e proclamar a bênção e todo o mal vai embora. E a pessoa cria, e a pessoa professava, declarava a sua fé. E parece que as coisas estavam indo de mal a pior. Então elas começavam a dar um bug. Elas começavam a colapsar psicologicamente e emocionalmente, porque aquilo não acontecia. Mas nós compramos uma em verdade, uma mentira. A Bíblia fala sobre isso. Aí você vai para a Bíblia e descobre que estas palavras são antibíblicas. Essa palavra não tem base, não tem sustentação. Ela não está ancorada na palavra do Senhor. Então, mesmo no barco em que Jesus está, a tempestade pode chegar. A adversidade pode alcançar. Os ventos podem bater com força. Mas o que é que vai fazer, por exemplo, a diferença entre permanecer ou ser devastado, ser destruído? Está a resposta em Mateus, por exemplo. A Bíblia fala sobre duas casas. Em ambas, os mesmos efeitos contrários aconteceram. A tempestade bateu, o vento bateu, a correnteza bateu, o terremoto bateu. Uma desmoronou e a outra ficou firme, inabalável. Qual foi então a diferença? Para que uma sucumbisse e a outra prevalecesse. A base. O que vai fazer a diferença para mim e para você, entre prevalecermos ou sermos destruídos pelas adversidades, é a nossa base espiritual. É aonde os nossos pés estarão firmados, é aonde a nossa fé estará ancorada, é em quem que nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração. Pai, eu não entendo tantas coisas. Senhor, eu estou sofrendo tanto e Tu sabes, é por isso que na Tua presença eu derramo o meu coração. Fala como salmista: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Tu conheces a minha dor, Tu conheces a minha aflição, Tu conheces a minha agonia. Senhor, eu estou tão confuso, eu tenho tantas dúvidas, e muitas delas são dilacerantes, entram no meu peito e minha alma como um punhal. Mas no meio de tantas dúvidas, Senhor, eu tenho uma convicção. E a minha convicção é: eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que o Senhor é poderoso e vai guardar o meu depósito até o dia final. O Senhor prometeu, e Tu não és como o homem que promete e falha e mente. Tu prometes e Tu cumpres. O Senhor prometeu que jamais me deixaria, que jamais me abandonaria, mas que estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos e para sempre na eternidade. Louvado seja Deus. Ora, 37. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. A gente tem muitos aspectos para analisar num versículo como esse. Eu vou analisar um, talvez você nem imagine, é o da transparência bíblica, da sinceridade. Deus poderia tranquilamente, na hora de inspirar esse conteúdo bíblico que chegaria até nós, Ele poderia ter ocultado essa parte, mas Ele não fez, porque Ele quis nos mostrar, de propósito, que aqueles homens de Deus que nos antecederam, homens e mulheres de Deus, eram pessoas iguais a nós, iguais a mim, iguais a você. Eles tinham as mesmas limitações. Nós também podemos titubear. Nós também podemos ficar cambaleando, o joelho batendo um no outro de medo, em alguns momentos. Um dia Jesus descreveu sobre João Batista: dos nascidos de mulher, não tem um tão grande quanto ele,
mas o que for menor no reino dos céus é maior do que ele, para que ele não se envaidecesse. O próprio Jesus o descreveu daquela forma. Quando ele foi preso por ter denunciado o pecado cometido de prostituição e adultério entre Herodes e Herodias, estava lá no Chilindró, ele deu meio que uma crise, e ele falou para os discípulos que o acompanhavam: vá lá e pergunte se Jesus é mesmo Cristo, ou se nós temos que esperar outro. E a Bíblia não esconde isso, exatamente para nos mostrar que mesmo os homens e mulheres de Deus enfrentam lutas, enfrentam crises, mas não abrem mão de temer e confiar no Senhor. A Bíblia narra, naquele que provavelmente foi o primeiro livro escrito de todo o conteúdo sagrado, a história de Jó, num diálogo que a Bíblia mesmo descreve, entre Deus e o diabo. Deus fala para o diabo assim: observaste o meu servo Jó? Não há na terra um homem tão íntegro e temente como ele. Aí o diabo diz assim: toca no que ele tem, você vai ver se ele ainda mantém a integridade. Resumindo a prosa que você conhece bem. No único dia, o homem que era um dos mais ricos, talvez, do Oriente, perde tudo. 10 filhos morrem no meio de uma catástrofe. E a sua saúde é atacada por uma doença que naquela época era incurável: lepra. Só pela perda dos filhos já seria o suficiente. Ele perdeu tudo. Como se não bastasse, perdeu a sanidade da sua esposa. Seus filhos morreram, a doença o alcançou. Tem texto do relato bíblico que fala que as feridas causadas pela lepra eram tão profundas que às vezes ele pegava caco de telha para poder colocar na ferida. Até os empregados, amigos, zombavam dele. Aí a mulher chega no momento, uma crise, um colapso psiquiátrico, e diz assim: você ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Tu já é um desgraçado mesmo. Essa vida tua é uma vida miserável. Não tem mais o que fazer, só amaldiçoar Deus e vai para o inferno e morre. Aí ele adverte a sua mulher: a sua lucidez e o seu equilíbrio espiritual não se perderam, ficou firme no Senhor. O que ele diz para a mulher? Como fala qualquer louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aí você avança, lá por volta do capítulo 42, tem aquela declaração linda, linda, deslumbrante, fenomenal. Ele fala assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E Deus o restituiu. Ele permaneceu firme no Senhor. Muitas vezes nós somos levados para o deserto. E assuste-se ou não, acredite ou não, quem muitas vezes nos leva para o deserto é o próprio Deus. Você vai no Antigo Testamento e você vê o próprio Deus falando sobre isso. Eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Pastor Hernando Dias Lopes gosta de dizer: o próprio Deus é quem faz a nossa matrícula no deserto, na academia do deserto, porque na academia do deserto, Deus vai exercitar a musculatura da nossa alma. Ali nós vamos ser forjados pelo Senhor. Deus vai nos jogar na fornalha de fogo ardente, e Ele mesmo vai altear, vai aumentar a temperatura, porque o ouro vai ser refinado debaixo de altíssimas temperaturas, mas não é para o nosso mal, não é para a nossa destruição, é para nos lapidar, é para nos depurar, é para que nós sejamos moldados ao caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. É para incendiar e incinerar toda palha, tudo aquilo que não presta, para que fique simplesmente só o ouro, como a gente gosta de dizer, só o ouro dentro do propósito do Senhor, projetos do Senhor para as nossas vidas. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Isso aí, irmão, só afeta o nosso coração que é fraco. Deus é o Deus sobre todas as coisas. Quando Moisés está conversando com Deus, ele diz assim: eu vou lá diante do faraó, e o que é que eu digo para ele? Diz que o eu sou te mandou. Eu sou quem? O eu sou, o egoemi. Eu sou quem? Eu sou o que sou. Eu não preciso de definições subsidiárias. Eu não preciso de definições de outros. Eu sou o que sou. Diga que o grande egoemi, o grande eu sou te mandou, meu camarada. Isso aqui é o suficiente. Confie no Senhor. Independente do que você enfrente da tempestade, saiba que tem um Deus que não se abala com absolutamente nada daquilo que tira o seu sono, porque Ele é Deus.
Não porque ele seja impassível, não porque ele seja frio, mas é porque ele sabe que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Basta uma palavra do Senhor, não tem caroço que não desapareça. Não tem qualidade clínica, não tem corpo doente, não tem podridão que não seja transformada pelo Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Quem se abala com o que está escrito no laudo médico somos nós. Quem se abala com as adversidades somos nós. Quem se abala com aviso prévio para demissão somos nós. Ele não se abala, porque ele continua tendo controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, ele chama as estrelas pelo nome sem que nenhuma venha a faltar. Os especialistas dizem que tem mais estrela no céu do que grão de areia em todas as praias da terra. E olha o que a Bíblia diz. Deus, apesar dessa complexidade que nossa cabeça nem consegue imaginar suficiente, satisfatoriamente, a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome, sem que nenhuma delas venha a faltar. Será que o Deus que sustenta todas as coisas pelo seu poder, na palma da sua mão, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, não tem poder para nos acudir? Não tem poder para nos socorrer? Não tem poder para nos ajudar? Para nos arrancar do calabouço, do cativeiro, da lama, para transformar qualquer situação, seja ela visível ou invisível? O que é que poderia se comparar ao poder de Deus? Por isso, Paulo, na carta aos Romanos, levanta a questão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que tem poder e condição de chamar Deus para a briga, de levantar os punhos e os braços e chamar Deus para a briga? Quem? Quem é que pode resistir à força esmagadora do poder de Deus? Não há adversário. Nós já temos o nosso Deus a nosso favor. Ele milita, ele batalha por nós. Ele é quem está cuidando das nossas vidas. Pastor, mas eu sou um sofredor. Eu sou uma sofredora. Eu sou um colecionador de dores, de cicatrizes. O senhor não tem ideia da minha história. Mas tu estás aqui porque Deus é misericordioso. Porque talvez tu já poderias ter sido até sepultado. O que tu sabes a teu respeito não é nada. Quantos perigos visíveis e invisíveis Deus já te livrou. Quantos perigos e problemas, chances reais de morte, problemas imagináveis e inimagináveis, que tu nem sabes, nem eu sei, e Deus te livrou. É um Deus que todo dia renova a sua misericórdia sobre a nossa vida. É um Deus que dá ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. É um Deus que muda o que quiser mudar em nós, a química, a bioquímica, que muda toda a nossa condição, a nossa estrutura. Você já pensou que coisa mais milagrosa do que uma criança? Uma criança ser fecundada, ser gestacionada, de repente aquela criança ganha vida. E ela carrega a carga genética do pai e da mãe. Meu Deus, isso aí para mim é uma coisa assim, que eu fico embasbacado, de queixo caído, perplexo. Só por isso aí, não precisava ter outra coisa. Mas se você for no quintal de sua casa, na porta de sua casa, e pegar uma folha de uma árvore, seja qual for, ali você tem uma complexidade que a cabeça humana não seria capaz de criar. Mas Deus criou, porque Ele é Deus. E nós precisamos confiar que esse Deus está no barco da nossa vida. E é Ele quem vai cuidar de nós. E é Ele quem vai continuar nos sustentando. Nós não chegamos aqui só por nossa habilidade não, irmão. Nós não somos nada. Uma embolia pulmonar nos mata dormindo. Uma batidinha qualquer de carro, 70 por hora, nos despedaça igual isopor. Caiu aqui, bateu a cabeça, já era. Gugu Liberato, homem bilionário. Foi inventar de fazer um serviço na casa lá nos Estados Unidos, caiu, bateu a cabeça, morte na hora, papai. Morte cerebral na hora. Esperaram, levaram um dos melhores médicos do Brasil para lá, para ver realmente, será que tem chance? Essa alma já zarpou faz tempo, foi embora. Nós somos frágeis. O dinheiro não é suficientemente capaz de nos proteger. Toda a guarnição da terra não tem essa habilidade. É o próprio Deus que tem poder para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, que guarda a nossa alma, que guarda a nossa vida. Confie no Senhor. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? É uma pergunta sincera.
Deus, Ele não censura as nossas limitações. Quantos salmos você vai ler e você vai ver ali um coração sincero, transbordando e se derramando diante do Senhor. Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite e de dia. Cordéis de morte se apoderaram de mim. Senhor, eu me sinto como se eu estivesse num pântano, parece que os meus ossos se enfraqueceram. Eles estão sendo sinceros. Eles estão se derramando diante do Senhor. E a boa notícia é que a Bíblia diz que é o coração que está quebrantado, contrito. Deus não despreza, porque Deus conhece as nossas limitações, mas Ele não perde a chance de nos ensinar, porque o nosso Deus é didático, é pedagógico, Ele nos ensina. Ele nos ensina. Primeiro Ele faz o milagre, manifesta seu poder. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Deus entra com providência, mas como eu falei, Ele é didático e é pedagógico, Ele nunca perde a chance de nos ensinar. Quando Ele encontrou a mulher apanhada em adultério, aí você conhece muito bem a história, quem não tem pecado atire a primeira pedra, um por um vai deixando ali a pedra e sai. A história para muita gente acaba ali, mas não acaba. Ele chega e fala o que para a mulher? Aonde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém, Senhor. Pois é, por você faz favor de ir e não pecar mais. Ele ensina. Ele faz o milagre, mas Ele ensina. Então Ele manifesta o seu poder, Ele acalma a tempestade, o vento, manifesta o seu poder e depois pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Por acaso, em algum momento, Deus falhou contigo? Por acaso, em algum momento, Deus foi infiel? E por que toda vez que surge um vento que seja, por mais suave que seja, você se apavora desse jeito? Por que toda vez você sempre escolhe o caminho da inquietação, do medo? Por que você sempre decide se amedrontar e se acovardar, em vez de confiar? Por acaso Deus não foi a tua guarita? Por acaso Deus não foi o teu socorro? Por acaso Ele alguma vez foi infiel? Por que então que você não confia no Senhor? Diante de todo esse histórico, tanto bíblico quanto o próprio histórico de relação que eu e você temos com Deus. Irmãos, nós somos um milagre nas mãos de Deus. Quem nos banca não é o governador nem um presidente, não, quem nos banca é Deus. Quem banca a nossa vida é Deus. Paulo escreveu que por meio dele todas as coisas subsistem, é porque Deus bota a mão para segurar e nos sustentar, porque se Ele tirar a mão, vai tudo desmoronar. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande phobos, fobia de medo, temor, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o mar, que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é o meu Deus, é o teu Deus. Você crê nisso? É o mesmo Deus que está no barco da nossa vida, que ouve a nossa oração, que só precisa uma palavra dEle e tudo pode ser mudado na tua vida. Ele curou uma mulher que estava encurvada há muitos anos. Todo mundo podia olhar e dizer assim: esse é um problema simplesmente ortopédico. Não era. Então quase sempre é, mas naquele caso não era. Era por uma manifestação maligna, aquela mulher sofreu uma deformidade física, uma mulher encurvada. E quantas outras situações, um jovem que tinha um espírito que o deixava surdo e mudo, não era simplesmente uma anomalia genética, mas era manifestação maligna, e o Senhor entra com a sua providência, manifesta seu poder e transforma qualquer quadro, qualquer situação. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que tem promessas para as nossas vidas, nas quais nós podemos confiar e descansar no poder e na presença do nosso Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração. Aprenda a derramar o teu coração diante do Deus vivo. Nós conversamos muito com os homens, nós conversamos pouco com Deus. Nós gastamos muito tempo lamuriando, praguejando, resmungando, desabafando, mas gastamos pouco tempo com o nosso Deus. Experimente inverter.
Experimente gastar mais tempo colocando diante do Senhor o teu pleito, a tua causa, as tuas demandas, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu poder. Irmãos, quantas passagens bíblicas a Bíblia nos encoraja e nos anima a lançarmos diante do Senhor a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor que Ele pode trazer paz para o teu coração, para a tua alma. Confie no Senhor. Meu Deus, Tu és o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Tu és o Senhor sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar agitado e revolto. Tu és o Deus sobre as ondas devastadoras e selvagens. Tu és um Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre os seus anjos, sobre a enfermidade, sobre o câncer, sobre todas as coisas. Tu és Senhor sobre a depressão, Tu és Senhor sobre a ansiedade, Tu és Senhor sobre o esgotamento, Tu és Senhor sobre todas as coisas, Pai. Pai, Tu és Senhor sobre qualquer psicotrópico, droga, seja lá o que for, Tu tens poder, meu Pai. Meu Deus, Tu criaste o meu corpo para o louvor da Tua glória. Tu conheces cada terminação nervosa do meu corpo, Tu conheces cada célula do meu corpo. O Senhor me criou, ó Deus, para o Teu louvor, Pai. Eu quero viver pela fé. Eu quero que todas as Tuas promessas se cumpram na minha vida. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero descansar no Senhor. Se a gente não decidir confiar no Senhor, nós vamos perder a chance de ver o sobrenatural e o milagre de Deus acontecendo em nossa vida. Por causa, irmãos, das inquietações e turbulências que tem em nossa mente, nós ficamos completamente confusos. Outra tempestade os discípulos estavam enfrentando, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. E a Bíblia fala claramente, literalmente, que alguns achavam que era um fantasma. Então, os nossos temores, eles fazem muita coisa e armadilha conosco. Inclusive, nós podemos exatamente confundir a ação de Deus. Chamar de divino aquilo que é maligno, chamar de maligno aquilo que é divino. Eles viram Jesus se aproximando, estavam com tanto medo, tão amedrontados, que disseram assim, a Bíblia diz que muitos acharam que era um fantasma. Então, muitos talvez ficam apavorados até se Deus se manifestar na sua própria vida para fazer um milagre. Por quê? Porque não estão conseguindo ter intimidade e confiança suficiente no Senhor. Quando a incredulidade e o medo entram em cena, a fé recua ou evapora. Então, você tem que escolher o que você vai deixar prevalecer e predominar no teu coração. Decida confiar no Senhor. Senhor, eu não estou entendendo muitas coisas, mas as que eu entendo são suficientes para que eu descanse na Tua presença e debaixo do Teu poder, porque Tu és Deus. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha pelos seus até enquanto eles estão dormindo. Confie no Senhor de todo o coração. Ele é um Deus que tem poder para resolver qualquer situação que você esteja enfrentando. Confie no Senhor. Experimente confiar no Senhor, experimente descansar no Senhor. Porque um Deus que dá uma ordem, e o mar se acalma, e o vento se acalma, é o Deus que tem poder para transformar nossas vidas. Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos orar então por isso? Depois dessa